o português ele trabalha muito. É uma coisa muito bizarra no início, que eu ficava assim olhando, eu falei, poxa, beleza, cheguei 9 horas, já tinha um montão de gente no escritório, sabe? Falei, nossa, será que eu cheguei atrasada? E aí quando dava as 18 horas e o pessoal não ia embora, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada aqui, será que eu vi alguma coisa errada no meu contrato? E aí depois com o tempo eu fui vendo que o pessoal realmente tipo, gosta de mostrar serviço e trabalhar muito. Pô, pra mim foi exatamente o oposto. Eu chegava 9 horas no escritório e não tinha ninguém. O que tá acontecendo aqui? 10 horas o pessoal ia chegando, meio-dia tava cheio, ia no refeitório, pegava um prato de comida, botava na frente do computador, continuava trabalhando, mas dava 4, no máximo 5 horas, o escritório já tava meio vaziozinho de novo, assim. Não quer dizer que eles trabalham menos, mas trabalham forte e o mais rápido possível. Então eles são focados na entrega, não no número de horas que eles estão no escritório, entendeu? Fala Dev, beleza? Mais um episódio do podcast Fala Dev. E hoje eu tô aqui com o Danilo e com a Sam, diretamente de San Diego, na Califórnia, e a Sam de Portugal. Logo ela vai falar a cidade, que eu já não lembro mais. Eles vão falar um pouquinho pra gente sobre internacionalização de carreira dev, falar sobre a importância do inglês e de outros idiomas. A gente vai entender um pouquinho sobre as oportunidades que existem lá fora e, claro, aprender com realmente quem já tá lá fora há um bom tempo trabalhando como dev, né? Então, bora lá. Primeiramente, eu quero que o Danilo se apresente aí, fale um pouquinho sobre onde que ele tá agora, quanto tempo ele trabalhou com programação no Brasil e quanto tempo ele tá lá fora e com o que ele tá trabalhando hoje em dia, né? Olá, ouvintes. Muito obrigado pelo convite, Diego. Eu sou Danilo Favorati, eu já tô na estrada e eu não queria entregar minha idade, mas não vai ter jeito. São 21 anos recém-completados de carreira. E desses 21 anos, 5 anos trabalhando em projetos internacionais e 3 anos morando aqui na Califórnia. Eu já morei em algumas cidades aqui e espero que tenhamos um papo aí bem gostoso e que eu possa aí contribuir com quem está aí a fim de trabalhar no exterior. Tem muita vaga aqui, galera. Tem muita, realmente a necessidade é muito grande. Depois dessa onda do trabalho remoto, digamos assim, forçado, né? Parece que ficou ainda mais... não vou dizer simples, mas ficou ainda mais claro para as pessoas que realmente existem oportunidades lá fora, né? Eu acho que antes o pessoal meio que ficava acomodado às vagas do Brasil por causa de já estarem, digamos, no fluxo de trabalho presencial ou híbrido ou qualquer coisa assim, né? Mas a gente teve esse baque aí nos últimos 2 anos, né? Sam, fala um pouquinho pra gente onde que tu tá, né? E quanto tempo tu já trabalha na área e quanto tempo trabalhando no exterior e trabalhando com o quê, né? Eu já trabalho já mais ou menos com informática, deve ter uns 13 anos mais ou menos. Eu sempre perco um pouco o time, mas eu sei que já tem mais de 10. Mas não chega a ser 20 como o Danilo. Não, tá certo. Principalmente depois da pandemia, assim, eu não faço a menor ideia quanto tempo passou, eu falo mesmo tanto de tempo de antes, assim, que eu já falava, então é normal. Esses dias eu esqueci a minha idade, pra ter noção, mas eu acho que também já é porque eu tô ficando velha, então a gente começa a esquecer mesmo. Bem, eu vim pra cá, pra Portugal, em 2017. Eu tô no norte de Portugal, né? Mais exato, assim, no Porto. E eu vim a trabalho, eu fiz o processo todo também no Brasil, usei o famoso Skype. E a entrevista ainda morava no Brasil na época. Atualmente, eu tô trabalhando para uma empresa no Brasil e morando aqui em Portugal. Então, eu tô fazendo bem ao contrário ali, tudo o que acontece. Também tenho clientes aqui em Portugal, porque eu trabalho para o Brasil por conta do Elixir, que foi uma linguagem que eu me apaixonei e falei, cara, eu quero seguir carreira com isso. E aqui poucas empresas têm essa tecnologia ainda, então o forte é muito o C#. Alguns clientes eu dou esse tipo de suporte e ajudo com freelance e mais ou menos isso. E eu parei aqui mais pela qualidade de vida, e quando eu vim fazer um intercâmbio em Dublin, eu vi que tinha uma possibilidade enorme de trabalhar na Europa, e na época, em 2017, era bem mais fácil vir para Portugal. E quem quiser pode tirar bastante dúvidas, que eu gosto disso. Tem até um grupo no WhatsApp que sempre o pessoal pergunta como que isso funciona. E eu sempre falo, é inglês e não ter medo de se divulgar dentro do LinkedIn. Ô Sam, aproveitando que tu falou que tu fez a tua entrevista por Skype, né? Nossa, Skype. A tua entrevista, ela foi... Já era entrevista para Portugal? Ela foi em português? Ela foi em inglês? Como é que foi? Tem um pouquinho aí tem uma história. Quando eu fui morar em São Paulo, eu sou carioca, quando eu fui morar em São Paulo e eu trabalhava com uma multinacional em São Paulo, eu vi que
só o Brasil não estava cabendo para mim, sabe? Eu queria mais, eu queria ter mais desafios e só ali não estava funcionando. E aí eu comecei a estudar mais inglês, não que hoje eu seja super falante em inglês e tal, mas consigo me virar. E eu comecei a ver como que eu faria para poder migrar para o Canadá. Então eu já estava muito com essa ideia de ir para o Canadá e tal. E não rolou Canadá por conta do visto, todo o processo. Eu tentei tirar o visto 2 vezes e fui para Dublin. O Dublin não precisa de visto. Eu fiz um intercâmbio de 1 mês e pouco. Era realmente só para ter essa experiência. Eu estava estudando inglês no Brasil, então eu queria ter essa experiência. Ver se realmente eu iria me adaptar a mudar de vida. Porque uma das coisas que eu falo sempre quando alguém me pergunta sobre isso é quando você migra de um país, você basicamente está nascendo de novo. E eu digo isso nascendo de novo sem pai, sem mãe, sem nada. É nascer sozinho mesmo, sabe? Porque você tem que tirar tudo de novo. Todos os documentos que você tinha no Brasil, você tem que tirar de novo, exceto certidão de nascimento. Então eu queria ver se realmente eu ia conseguir me adaptar a esse tipo de vida, sabe? O frio, essas coisas todas. E eu gostei muito da qualidade de vida de Dublin, mesmo lá sendo quase uma comunidade brasileira, sabe? A comunidade brasileira é enorme. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei, não, eu vou para a Europa e não importa para qual parte da Europa, qual país da Europa. Saí espalhando meu LinkedIn, assim, meu currículo para todo aquele país, sabe? Eu fiz entrevista para a Alemanha, para a Espanha, e calhou que uma empresa portuguesa me chamou para fazer entrevista via Skype, e a entrevista foi em português. E no final, ele me fez, se eu não me engano, 3 perguntas em inglês, eu consegui me sair bem nessas perguntas, e ele falou, eu vou ver aqui com o meu superior, como é que funciona, porque você ainda está no Brasil, e na época aqui em Portugal ainda não tinha uma lei tão facilitada como tem hoje, era mais fácil do que os outros países, mas não como é agora. E basicamente, se eu não me engano, no dia anterior ele já falou que, você já pode vir, só me passa seus documentos e pronto. Foi basicamente isso. Eu tive isso 2 já era semanas para trabalhar poder... com Elixir? Não, com C Sharp. Eu fiquei trabalhando... Ainda com C Sharp. Daí depois Elixir é outra parte da vida que, querendo ou não, vocês têm muito... A Rocket City em si tem muito a ver com isso. Mas foi mais ou menos isso. Danilo, conta pra gente aí um pouco também, cara. Eu fiquei curioso. Nem ia perguntar sobre o processo de entrevista, mas acabei pensando... Cara, como é que foi o teu processo de entrevista, cara? Rolou tudo em inglês? Como é que foi esse... Tu já tinha estudado antes? Tu tava nervosão? Como é que foi esse processo, cara? Nervosão sempre, né? Sempre que fazer entrevista, você pode ter 20 anos de carreira, bate o nervosismo de qualquer forma, mas eu fiz um caminho um pouquinho diferente, na verdade, para vir para o exterior. Como eu disse, tenho 20 anos de área e há 15 anos atrás, mais ou menos, é que eu decidi que eu queria ter essa experiência. Então, eu já tinha bastante experiência no Brasil, já tinha trabalhado em muitas empresas, recomecei minha carreira porque eu trabalhava, na verdade, como front-end, back-end e Java, os 10 primeiros anos da minha carreira. Em 2010 eu migrei para Android, hoje eu sou desenvolvedor Android. Já tinha 5 anos de Android, então já tinha bastante experiência, mas eu trabalhava muito em projetos de pequeno porte porque eu tinha uma empresa própria. Eu montei uma empresa em 2010, um estúdio mobile, tinha tido uma empresa em 2007, 2008 de desenvolvimento web e fui para mobile já como empreendedor, né? E em 2015 eu decidi, não, estou trabalhando em projetos de pequeno e médio porte, quero trabalhar em projetos de grande porte. E quando você fala de projetos de grande porte, realmente o exterior fica muito mais, você tem muito uma gama muito maior, né, de opções para ir. E eu falei, bom, agora eu vou ter que enfrentar aí o dilema do inglês. Eu sempre li e escrevi razoavelmente bem em inglês, porque a nossa área exige um pouco, ou pelo menos exigia, né, lá atrás. Hoje a gente já tem bastante conteúdo em português, mas lá para 2005, 2006, 2007, todo o conteúdo que eu consumia era em inglês, mas eu não falava absolutamente nada. Isso aí eu estou falando de 2015, 2016, quando eu decidi que eu queria trabalhar em projetos de grande porte. Então eu não tinha condição de ir diretamente para o exterior sem estudar inglês antes, e o meu caminho foi através de uma empresa binacional, que é a ArcTouch, a empresa que eu trabalho até hoje. Eu estou num cliente aqui, né, nos Estados Unidos, mas eu trabalho para a ArcTouch, uma empresa de Florianópolis. E eu resolvi dar, na verdade, um passinho para trás que dá aquele empurrãozinho para frente. Eu fui ser desenvolvedor pleno na ArcTouch. Então, com 15 anos, 16 anos quase de carreira, no finalzinho de 2016, eu resolvi dar esse passinho para trás e falei, bom,
tenho muita coisa para aprender lá, faz sentido eu ser pleno de novo. Eu já tinha uma situação financeira razoavelmente confortável, então um salário mais baixo não ia impactar tanto para mim. E eu entrei na Architect já desde a entrevista, falei, olha, eu quero ir trabalhar no exterior, existe a possibilidade? Eles falaram, olha, não é típico, no sentido que não é, a maior parte das pessoas que trabalham aqui que de fato vai morar no exterior, mas com certeza todos os nossos projetos todos os clientes da Architect são basicamente o mercado americano, né? Então, você vai ter essa experiência de trabalhar em projeto grande em inglês. Eu falei, então tá bom. Eles tinham aula de inglês lá pra gente, não faltei nenhuma aula de inglês em, um ano e pouco que eu ainda fiquei ali no Brasil, desenvolvi essa parte do speaking, né, de falar inglês, me tornei razoavelmente fluente, mas imagina, um ano e pouco não é um tempo assim para você ficar super fluente. Eu engasgava bastante, tinha ainda bastante problema, eu não me considerava nem fluente ainda, mas surgiu uma oportunidade para vir, na época para HP, era para ficar 2 semanas só fazer um kickoff de um projeto, e era aqui em San Diego, vim para cá, tinha um brasileiro no projeto também, que acabou me ajudando bastante ali para as coisas ali que eu precisava mais de dia a dia, eu podia conversar com ele em português, embora o pessoal da empresa também me deu uma força muito grande aí, né, em tudo que eu precisava. Então eu meio que peguei esse caminho, primeiro trabalhei no Brasil para a Architect por 1 ano e meio, surgiu essa oportunidade de vir, foram só 2 semanas, mas já deu para sentir como é que era o clima, e eu falei, não, eu não só quero trabalhar para empresas grandes na língua inglesa, mas eu quero morar também fora, é uma experiência de vida que eu quero ter e eu acho que vai valer muito para minha carreira. Então, né, fiz um plano de carreira ali com o pessoal da Architect de realmente vir morar. E em 2018 surgiu a oportunidade de vir. Hoje o nosso cliente, que é o Walmart, né, eu trabalho para o Walmart Labs, a gente trabalha no aplicativo de compras geral do Walmart mesmo, né, eu obviamente na versão Android. Só aqui no Android são mais de 150 devs no aplicativo, então dá pra ver. É um projeto grande, acho que eu realmente consegui, né, aterrissar num projeto grande como eu queria. E aí, uma vez que eu estava aqui, é que eu realmente fui me desenvolvendo mais na língua. Hoje, eu já sou um fluente, mas ainda um fluente com bastante influência de estrangeiros, porque a maior parte do pessoal que trabalha aqui são estrangeiros também, né? Então, às vezes até quando eu vou falar com alguém nativo, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de vez em quando. Eu tinha aquela ideia de que eu precisava vir com o inglês perfeito e tal, mas o pessoal da Architect já tirou isso da minha cabeça e falou, não é assim. Você precisa conseguir se comunicar, você precisa conseguir fazer seu trabalho, é muito mais fácil falar sobre conteúdo, sobre coisas técnicas do dia a dia do que é o resto do inglês, e se você não tiver com medo de passar nenhum perrenguezinho ali de leve, você vai enfrentar numa boa lá mesmo com o inglês intermediário aí. E foi o que eu fiz e deu super certo para mim. Quem sabe aí para frente a gente não estuda um pouquinho mais e aprofunda para poder falar para alguns tipos de atividades aqui, como palestrante, etc. Pode ser interessante, né? Você ter um inglês um pouco mais especializado ainda, sem dúvida alguma ajuda na comunicação. Eu adoro palestrar, sempre palestrei no Brasil e gostaria de fazer isso aqui, então é um caminho que eu almejo aí como futuro. Eu acho muito curioso como a gente se cobra em falar perfeito em inglês, né? Então eu tenho uma vivência já engraçada. Aqui, quando eu vim trabalhar em Portugal, a gente fala português. Apesar do português de Portugal falar que a gente fala brasileiro e não português certo, muitas das vezes gerava confusão. Eu não conseguia entender o que eles estavam pedindo para falar, para fazer, sabe? Então, por exemplo, a gente fala muito de vou botar para rodar, ou vou botar para funcionar, alguma coisa assim, e aqui eles usam vou botar para correr. E aí uma vez uma menina falou assim, bota pra correr. Aí eu, como assim, bota pra correr, sabe? Tipo, não funcionou. Então, esses termos que acabam existindo de uma região para outra, isso vai acontecer em todos os idiomas, sabe? A questão da gente parar, não entendi o que isso quer dizer. E na época eu tinha vergonha. Eu falei, será que eles acham mesmo que eu sei falar português? Mais ou menos isso. Igual o Danilo falou também, né? Principalmente quando tu vai trabalhar internacionalmente, se a empresa te contratou, por exemplo, sei lá, tu no Brasil remotamente para trabalhar, a grande chance das outras pessoas às quais tu vai trabalhar também serem pessoas remotas é alta, né? Tem muita chance disso acontecer. Então, às vezes, tu tá se preocupando em ter o melhor inglês do mundo, só que as pessoas que vão estar ali trabalhando contigo vão estar com inglês quase que na mesma média que você, né? E muitas das vezes, assim, os termos que tu vai utilizar, vocês não vão conversar sobre, sei lá, receita de bolo durante o trabalho. Então, assim, tu não precisa saber como é que é o nome
de uma colher de chá em inglês, né? Tu precisa saber explicar os termos técnicos, né, do teu trabalho, o que tu faz e tudo mais, né? Então, é muito nessa pegada. Assim, vocês falaram muito de inglês. O Danilo chegou a falar em algum momento que talvez ele ache que hoje pode ser até opcional. E eu queria entender um pouquinho de vocês, assim, até que ponto vocês acham que inglês é opcional na carreira de quem programa? Ou, se é opcional, o quanto essa opção a mais traz de vantagens para uma pessoa? E se não for opcional, em que momento já a pessoa deveria começar a aprender inglês, né? Se você tem um nível sênior, você não tem para onde fugir. Realmente você precisa ter um inglês e um inglês assim que você consiga defender bem as suas teses ou as suas teorias ali, ou a arquitetura que você quer defender dentro do projeto. Então não tem muito para onde fugir aqui em Portugal. Se você já tem um nível pleno e júnior, você até consegue alguma oportunidade que não exija o seu inglês ali no nível, digamos, que eles cobram muito aqui é B1, né? Que seu nível de inglês tem que ser pelo menos no nível B1 para cima. Dá para você conseguir alguma coisa para vir, mas é arriscado. Querendo ou não, chegando aqui você tem que se adaptar e tem que pensar que na Europa são 50 países, se eu não me engano, e mais de 60 idiomas. Então, acaba que a comunicação mesmo é realizada com o inglês. Então, imagina você ter que aprender, por exemplo, o espanhol, o italiano, o francês, entre outros idiomas que tem por aí, para poder estar trabalhando numa empresa que acaba que muitas empresas não estão só num escritório, num país, sabe? Então, em várias partes da Europa. Então, no exemplo que aconteceu comigo quando eu trabalhava numa empresa aqui, eu trabalhava para um laboratório que estava aqui no Porto, mas que prestava serviço para o mundo todo. E um dos laboratórios que eu acabava prestando serviço, dando suporte, digamos assim, era para a Polônia, tinha coisas para a Espanha, tinha coisas também aqui para dentro de Portugal e tinha coisa para a América do Sul, que era para a Colômbia e para o Peru. Então pensa, teria que aprender uns 3 idiomas para poder conseguir estar no nível do pessoal e defender as coisas. Então acaba que o inglês é muito importante. Danilo, a Sam conseguiu fugir aí, ela botou... Fugir não, na verdade, ela definiu aí que inglês para sênior é obrigatório, né? E tu ficou aí com a grande responsabilidade de falar onde é que os júniors e a galera mais intermediária entra nessa, o quão importante tu acha que é, né? E se é opcional o inglês aí. O inglês, eu concordo bastante com a Sam no contexto empresarial, realmente, a hora que você chega ali em sênior, você vai bater cara em muita porta fechada se você não tiver inglês, vai ser complicado mesmo. Eu vejo espaço sim para quem não quer ter o inglês, não acha o inglês importante, não quer ter na carreira, para quem é empreendedor de software dentro do Brasil. O mercado do Brasil é um mercado muito grande que comporta, então você vai conseguir ter uma vida muito boa empreendendo com software, trabalhando em pequenas software houses, coisas do tipo, mesmo sendo sênior, eu acho que você tem espaço. Mas, de fato, a maior parte das portas vão continuar fechadas para você. Para quem está começando agora, eu acho que o inglês é muito importante pela opcionalidade, no sentido de, quero aprender alguma coisa. Você vai achar um conteúdo mais específico em inglês do que em português, simplesmente porque a quantidade de conteúdo que tem em inglês é muito maior do que em português. Então, você vai aprender mais rápido, você vai achar aquele código, aquele exemplo exatamente do jeitinho que você estava buscando, e isso vai ser um atalho para você. Com certeza eu sei que tem muito mais coisas do que tinha anteriormente e posso apostar que tem muita coisa, até porque tem muita documentação oficial hoje que você já acha em português. Mas você vai ter uma opcionalidade muito maior se você tiver o inglês, né? Fora, se você soma isso a todas as portas em termos de carreira que isso vai te abrir, né? E hoje, como você disse, no trabalho remoto existe uma chance muito maior de que mesmo se você trabalhando num projeto no Brasil, em português, você acabar encontrando alguém que fala outra língua e você precisar falar uma língua em comum. E a língua em comum hoje, no Ocidente pelo menos, é o inglês. Não tem outro jeito. Se você está começando a sua carreira agora, quer sofrer menos, já começa pelo inglês, porque sem dúvida nenhuma isso vai te ajudar do começo ao fim. Tá? Não suporta inglês. E o inglês não muda, né, cara? Não é tipo um framework novo que sai todo ano, né? O inglês, ele não muda, né? Você vai aprender uma vez ou vai aprendendo aos pouquinhos cada ano e aquilo se mantém, né? E até me lembrou um caso muito legal que tu falou, mesmo que você esteja no Brasil e tal, assim, vai talvez surgir momentos que você vai precisar do inglês. Eu lembro que desde o começo da minha carreira,
a partir do momento que eu fui assumindo algumas responsabilidades a mais, eu tive que utilizar o inglês em algum momento, assim. Acho que a primeira vez foi quando eu estava trabalhando num e-commerce, e aí eu fui contratar um certificado, que era um EV Certificate lá, um negocinho verde diferente que para e-commerce precisava, para questão dos gateway de pagamento. E, cara, para contratar aquilo, tu era obrigado a ligar para a certificadora, para eles fazerem algumas perguntas para validar se era tu mesmo, né? A pessoa dona do e-commerce ali contratando. E aí era tudo em inglês, né? Ou seja, eu tive que, desde o começo, e hoje aqui dentro da própria Rocket, até ontem à noite eu tive que fazer uma call em inglês para contratação de um serviço. Cara, a gente tem que fazer call em inglês e trocar e-mail em inglês praticamente todo dia para conversar com serviços, produtos de fora, né? Do exterior. Realmente o inglês ele pode até ser... Eu acredito que assim, ele pode até ser opcional para quem está muito no início da carreira, mas a partir do momento que a pessoa já está no mercado, já começou a trabalhar com programação, não tem por que não tirar um tempinho ali diariamente para estudar, mesmo que seja um pouquinho, né? Estudar um pouquinho de inglês para ir se tornando cada dia melhor, assim, né? Vale muito a pena, sem dúvida nenhuma. Eu tive um episódio desse quando eu estava com a minha empresa, né, que era a Iota Apps, de desenvolvimento de produtos de apps, que justamente eu tive que ligar, eu não lembro para quem foi na época, mas foi justamente uma prestadora de serviço nossa, algum servidor, alguma coisa do tipo, e eu não consegui me comunicar com a pessoa, não teve jeito. Eu tive, por sorte, um dos meus sócios era fluente em inglês, um deles, inclusive, morava aqui nos Estados Unidos já. Eu tive que ligar para eles poderem resolver o problema para mim. Então, realmente foi bem desconfortável, mas não aconteceu tantas vezes. Estamos falando de 2010, 2011, 2012. A chance hoje já é muito maior do que naquela época, então você tem toda a razão. Eu agradeço muito o inglês, porque senão eu não ia conseguir conversar com o suporte da AWS quando eu esqueci um loop lá numa função Lambda que me cobrou $6.000 no final do mês. Então foi graças a Deus que eu tinha o inglês e consegui conversar com eles. Saindo um pouco do idioma, né, que eu acho que é até meio clichê a gente falar só de inglês para internacionalização, entrando um pouco mais na parte técnica, assim, né, vocês trabalharam no Brasil... tecnicamente, com programação, e depois foram para o exterior. O que muda, assim, no conhecimento técnico? Vocês tiveram que sentar um mês antes e reaprender programação? Ou não, assim, vocês já... Tudo que vocês construíam aqui, vocês reaproveitaram externamente? O que foram esses pontos, principalmente tecnicamente, que vocês sentiram mais diferença na aplicação da programação entre o Brasil e o exterior? Para mim, mudou pouquíssima ou nada em termos técnicos, né? A mesma programação, o mesmo Android, mesmo Kotlin, o mesmo Java que a gente programa no Brasil é o mesmo Java, o mesmo Kotlin que a gente programa aqui fora. Evidentemente, tem algumas situações, mesmo numa questão mais cultural dentro do time de desenvolvimento, que vai mudar, né, pela própria maneira como as pessoas se relacionam. Só que isso você também vai enfrentar dentro do Brasil, dependendo de mudança de cultura e de companhia, né? Então não é uma coisa especificamente que acontece com quem está trabalhando para outro país, mas a tendência é que essa diferença cultural do teu ambiente, do teu time, da empresa onde você está, seja maior também pela questão de serem países diferentes, né? Então, alguns rituais, obviamente, o mesmo Scrum também, que a galera aplica, no Brasil é o mesmo Scrum que a galera aplica aqui, mas tem algumas mudanças mesmo da questão de como a gente trabalhava. Eu, como já estava na Architect, que já era uma empresa que já estava aplicando, já estava trabalhando em projetos internacionais, mudou menos. Eu já tive meio que uma escola ali dentro da Architect antes de vir para os projetos. Se eu tivesse vindo direto, né, de empreendedor em projetos pequenos para um projeto grande aqui fora, eu, sem dúvida nenhuma, teria sentido bastante, né? Os próprios rituais, como a coisa funciona, realmente é bastante diferente do que eu estava acostumado a fazer em projetos de pequeno porte. Mas é isso, é mais uma questão cultural do que técnica, na minha opinião. Eu já tenho uma opinião um pouquinho ali, a meia, sabe? O que acontece? Tem muitas empresas aqui que já estão no mercado há muito tempo. Então, já tem aquele sistema já de anos. Todos os processos aqui de mudança é muito, muito devagar, sabe? É tudo muito... Por que tem que trocar isso? Eles basicamente só trocam se realmente não tem mais jeito. O ciclo daquele software acabou. E não como acontece muito no Brasil de... Cara, saiu um novo framework, por exemplo, vamos experimentar isso, vamos fazer uma POC e vamos ver se isso traz uma melhoria ali para dentro do time. Eles não tentam arriscar muito. Por um outro lado, as startups que surgiram muito
2018 para cá, aqui em Portugal, eles já estão se arriscando em outras linguagens. Então, tem muitas startups que estão se arriscando em React, por exemplo, em Go, até mesmo em Elixir. Se eu não me engano, eu já ouvi falar em 4 empresas que estão se arriscando em Elixir. Mas você vê que o processo é muito devagar, eles vão muito naquela ainda do C#. Tem muita empresa que ainda usa o desktop ainda daquele C# diferentão, digamos assim, .NET. Tem um caminho aí que, culturalmente, é difícil, sabe? É difícil você chegar pro teu CEO, por exemplo, ou teu diretor e falar, poxa, olha, eu vi esse cara aqui no YouTube falando sobre essa tecnologia, ela está muito avançada já, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas empresas estão usando, vamos tentar fazer uma POC aqui para ver se a gente consegue melhorar alguma parte do nosso serviço com isso. Geralmente fala, não precisa, para que isso? Vamos continuar com o que está funcionando. Então depende muito. Aqui em Portugal, algumas empresas estão vendo a necessidade agora, por exemplo, de usar Docker, sabe? E no Brasil o pessoal já estava falando de Docker já há muito tempo. Então, de React, por exemplo, agora que começou a ter um mercado voltado e olhando mais para pessoas com React e um pouco de Node. Então, você vê que as coisas estão um pouquinho devagar aqui. Lógico, é aquilo, né? A gente está falando de empresas que estão anos funcionando e funcionando bem. Então, demora um pouco para você implementar uma nova tecnologia. Uma coisa que eu imaginei que ia acontecer quando eu cheguei aqui e não me frustrou era que a gente realmente estaria testando coisas mais novas e essa não é uma verdade absoluta, né? Eu não estou falando somente da empresa que eu estou trabalhando, embora a empresa que eu estou trabalhando, apesar de ser gigante, ela é bastante ágil, seu movimento é tão grande, tanto é que a gente já saiu de nativo para 90% do app React Native e já voltamos para 100% nativo em coisa de 2 anos aí, então a galera testa mesmo, põe coisa para produção mesmo, põe para jogo mesmo, né? Não é só uma questão de vamos testar uma tecnologia nova ou uma coisa diferente, não. Mas eu percebo que no Brasil a gente está num pé de igualdade em termos de pegar o que tem de novo por aí e começar a colocar muito grande, pelo menos com as empresas que eu tenho contato aqui nos Estados Unidos, né? Eu achei que a diferença fosse ser um pouquinho maior por uma questão de, primeiro, temos mais empresas aqui, e segundo, que também tem mais dinheiro aqui, né? O dinheiro rola mais aqui. Eu imaginei que um ambiente desse talvez fosse um ambiente maior para testes. Talvez nas startups eu conheço algum pessoal que trabalha aqui em startup, mas eu vejo que o pessoal da startup não estão muito preocupado em usar tecnologia nova, não. As que eu conheço aqui, eles estão muito mais preocupados em fazer o business deles funcionar, às vezes até com o que já é antigo e já está muito bem testado e eles não vão ter problema, do que com coisas novas. Então foi meio que novo para mim, assim, quebrou a minha expectativa. Só uma observação também, e me contradizendo, aqui em Portugal, de 2018 para cá, teve um boom assim, de solicitações de TI, sabe, de empresas de informática e tecnologia. Porque dentro da Europa o salário é mais barato do que o restante. Da Alemanha, por exemplo, o salário mínimo a gente está falando de 1.200 a 1.300, se eu não estiver tão desatualizada. Enquanto aqui em Portugal a gente está falando de 700 a 800 euros. Então tem uma diferença. Então acaba que muita empresa vem para cá. Só que não tem mão de obra para a quantidade de empresas que estão vindo para cá, para Portugal. Então acaba migrando muito brasileiro para cá, para poder suprir essa necessidade. E aí que vem uma coisa interessante. Eu estava conversando com alguns amigos que estão vindo para cá e muita gente está vindo para trabalhar com React. Muita gente está vindo trabalhar com Node. Então você está vendo também ali uma mudança, apesar de ter muita oportunidade ainda em C#, está havendo essa migração que já aconteceu no Brasil um tempo atrás com o Node.js e React, e agora está acontecendo aqui também. Então é só uma observaçãozinha que eu acabei esquecendo. Vocês citaram muito essa parte de mudança mais cultural, assim, né? O que para vocês, sendo bem prático agora, né? O que para vocês foi bom, o que para vocês foi ruim nessa mudança cultural, na maneira diferente que vocês tiveram que se adaptar ao modelo de trabalho entre Brasil e exterior? Quais foram os principais pontos assim que vocês sentiram? Seja na própria comunicação do time, na maneira que o time se comporta, na entrega de features. No meu caso, que para mim foi uma coisa péssima, foi realmente o português, ele trabalha muito. Então o português, ele tem aquela rotina,
ele se sente um pouco inferior, sabe, do restante da Europa. Então ele sempre tem que mostrar muito trabalho. Então o português ele gosta de chegar 8 horas da manhã e ser o último a sair, sabe? É uma coisa muito bizarra no início, que eu ficava assim olhando, falei, poxa, beleza, cheguei 9 horas, já tinha um montão de gente no escritório, sabe? Falei, nossa, será que eu cheguei atrasada? E aí quando dava 18 horas e o pessoal não ia embora, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada aqui, será que eu vi alguma coisa errada no meu contrato? E aí depois com o tempo eu fui vendo que o pessoal realmente tipo gosta de mostrar serviço e trabalhar muito. Chega com o tempo que a pessoa fica exausta com isso e você vê nitidamente isso acontecendo. Mas isso para mim foi um choque. Esse muito trabalho, sabe? Trabalhar mais de 8 horas. Eles até respeitam o horário do almoço, mas a entrada e a saída parece que, não, vamos trabalhar e vamos afim com isso até onde der. E um ponto positivo, a organização em si em questão de proteção com o trabalhador, sabe? Existem algumas coisas que eu vejo que no Brasil é melhor, de olhar mais pelo ser humano, mas aqui eles tentam seguir muita regra na questão de ter os pagamentos certos, contar com as férias. Então, você não pode deixar férias vencendo, sabe? Então, aqui tem uma coisa que entre junho e setembro, quase todo mundo está sempre tirando férias, porque é o verão. Então, eles tentam respeitar isso, sabe? Das pessoas, tipo, tirar esse tempo para estar com a família, pelo menos nesse período. Então, isso para mim foi uma das coisas vantajosas, porque deu para eu viajar bastante e conhecer bastante países aqui nesse período. Para mim foi completamente o contrário, foi exatamente o oposto. Eu chegava 9 horas no escritório e não tinha ninguém. O que está acontecendo aqui? 10 horas o pessoal ia chegando, meio-dia estava cheio. Eles até respeitam a hora do almoço de quem realmente gosta de almoçar, né, no mesmo horário, não que eles não respeitem, mas a grande maioria trabalha normal, comia inclusive na mesa, trabalhando ali, ia no refeitório, pegava um prato de comida, botava na frente do computador, continuava trabalhando, mas dava 4, no máximo 5 horas, o escritório já estava meio vaziozinho de novo. Assim. Não quer dizer que eles trabalham menos, o pessoal trabalha forte, mas trabalha forte o mais rápido possível. Então eles são focados na entrega, não no número de horas que eles estão no escritório, entendeu? E também muitas vezes eles vão para casa e você vê eles online mais tarde trabalhando à noite. Então assim, é muito focado no quanto você entrega e não no quanto você está no escritório. Isso no período que a gente estava indo para o escritório, né? Agora que o pessoal está mais online e tal, aí eles respeitam, eu vejo melhor esse respeito aos horários pela questão da comunicação mesmo, né? Comunicação já é dificultada, estando todo mundo remoto, se cada um quiser fazer um horário diferente, a coisa complica bastante. Então eu vejo o pessoal mais a hora 9 horas, que é a hora que eu abro, já tem bem mais gente online. Quando eu vou dar uma olhada 5, 5 e meia ali, que é mais ou menos o horário que eu já estou pensando em parar, ainda tem bastante gente online. O que não significa que mais tarde também o pessoal acaba não ficando. Agora, uma coisa é você ficar online, outra coisa é estar trabalhando, né? Não sei se o pessoal está realmente trabalhando, não, esse tempo todo que fica online. Eu espero que não, porque senão vai acontecer, o pessoal vai se estourar mesmo, não tem jeito. O trabalho aqui exige bastante, uma coisa que eu acho fantástico é o feedback que a galera dá aqui, é muito impessoal, assim, é muito baseado no crescimento mesmo, assim. Então, essa é uma coisa que eu acho que a nossa cultura no Brasil, a gente tem que tomar muito mais cuidado com o que a gente fala um para o outro quando a gente vai falar de alguma melhoria para não atingir, né, o ego das pessoas e tal, e eu falo como um cara que realmente fico chateado quando me dão um feedback negativo. Não que o pessoal aqui não fique, mas eles conseguem separar bem, falar, não, isso aqui não é nada pessoal, especialmente os indianos, assim, os indianos é impressionante como eles conseguem separar mesmo, assim, o pessoal do trabalho, e você pode dar feedback mesmo, eles não levam o pessoal, os chineses também, bastante, assim, por estar com muitos estrangeiros é interessante também a gente ver isso, e tem também o fato de ser uma empresa, o Walmart, no caso, é genuinamente americana, né, tem aquela pegada bem americana mesmo de ser, e algumas coisas que vêm da parte de fulfillment deles, assim, acaba respingando um pouco na área técnica também, mas você vê que é mínimo, é pouco, eles separam bastante mesmo, porque são trabalhos muito diferentes, né, que exigem de uma forma diferente das pessoas. Então, o Walmart Labs, ele é até pelo tamanho do Walmart, né, o Walmart, para quem não sabe, é a maior empresa do mundo em número de funcionários, acho que tem 2,2 milhões de colaboradores, então é tipo quase do tamanho do Uruguai, você imagina a empresa
né, que tem fatura, você soma aí Google, Apple e mais um aí, dá o faturamento do Walmart, né? Ele não lucra tanto quanto essas empresas, mas é esse gigante. Então a gente consegue ter separação, mas alguma coisa ou outra acaba respingando um pouco aqui. Então a gente também, eles não são tão horizontalizados quanto eu estava acostumado com empresas de tecnologia no Brasil. A própria Arctouch é extremamente horizontal, de todo mundo falar com todo mundo, deu mandar um Slack para o dono da Arctouch, está tudo bem, faz parte. Já aqui dentro do Walmart, não, a gente são mais de 10 levels, né, de verticalização, e tem algumas coisas que você não pode escalar diretamente. Então tem sim uma ordem quase que militar ali que você não pode ultrapassar. Isso eu achei um pouco, para a área de TI, que é uma área dinâmica, eu achei um pouco diferente. Atrapalha um pouco, na verdade, eu acredito, mas visto o tamanho, né, que o Walmart tem, acho que é um pouco difícil de não ser assim. Imagina se eu pudesse mandar um e-mail diretamente para o gerente aqui, para o X10 aqui da área, aqui, para o VP de engenharia aqui, o cara ia ficar maluco, ele ia ficar o dia inteiro respondendo e-mail e não ia dar conta, né? Então, a gente entende que algumas coisas também é pela questão do tamanho da empresa, né? De cultura, aí sim, acho que essas são as duas maiores diferenças que eu vejo. Uma verticalização maior e essa questão do feedback que é bastante importante, que eu gosto bastante. Uma terceira aqui, se vocês me permitem também, que eu acabei de lembrar agora que é muito importante, é o fazer parte também. É muito mal visto aqui, a gente está bastante acostumado a fazer isso no Brasil com política, né? A gente, pela maneira como é o sistema político do Brasil, por toda a nossa história, a gente se sente um pouco refém dos políticos do Brasil e acaba se colocando fora da política, né? Tipo, esses políticos só fazem isso e só fazem aquilo lá. E esse tipo de comportamento aqui pega muito mal, porque se você é parte de alguma coisa, então se você é um brasileiro, você faz parte da política do Brasil. Você não precisa ser candidato para fazer parte da política, você vota, você fiscaliza, você faz outras coisas. Se você fala mal daquilo que você faz parte, você automaticamente está falando mal de você. Então essa é uma coisa que pega muito, muito mal mesmo, assim, que eu acho que na nossa cultura brasileira, assim, a gente está meio que acostumado a dar uma terceirizada na culpa como se a gente não fizesse parte daquilo, e as outras pessoas entendem que apesar da gente fazer parte, a gente está criticando aquela coisa especificamente, né? Que pega mal, falar mal da própria empresa, falar mal do próprio time, falar mal do próprio país é complicado. Uma das coisas que eu ouvi já conversando com algumas pessoas que trabalham no exterior e convivendo com essas pessoas, e é bom até que a gente tenha uma pessoa, digamos, representante de cada lado da Europa e da América do Norte, que é principalmente no modelo de contratação, né, e no descritivo das vagas, essas coisas assim. Me parece, e com tudo isso que eu vi, que o modelo europeu, ele é muito mais semelhante ao modelo brasileiro, né? A gente vê vagas pedindo tecnologias específicas, vê vagas cobrando que a pessoa saiba React, que a pessoa saiba Node, que a pessoa saiba algum framework específico ou qualquer coisa assim, enquanto o modelo da América do Norte tem os temidos lá testes de whiteboard, né, que o pessoal fala tanto, que são testes que cobram muito mais em raciocínio lógico e estrutura de dados e a famosa ordenação de uma árvore binária. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais se esse pensamento está certo e se é assim mesmo essa diferença nas vagas, assim. Sim. Aqui em Portugal é exatamente assim, eles cobram até a versão do framework que você sabe, por exemplo, e eles cobram realmente qual versão que você sabe mexer, e até do SQL Server, por exemplo, e qual SQL Server que você sabe trabalhar, se é o 2005, por exemplo, se você já trabalhou, 2008 e assim por diante. E tem uma coisa que eu acho muito ruim, específico aqui em Portugal, que eles não colocam o salário, sabe, qual é a proposta ali final. Então, basicamente, eles pegam uma quantidade de pessoas, vê ali realmente, faz a triagem, vê o que pode passar para outra fase, e depois eles perguntam o que a pessoa quer, o que ela está com a expectativa salarial. É óbvio que a pessoa vai fazer um estudo e vai acabar vendo o que se encaixa. Isso é muito ruim, porque acaba que ficam dentro de um time, ficam pessoas recebendo, sei lá, quase 2.000 e uma outra recebendo 1.300 e estão fazendo a mesma coisa. Sabe? Em questão de contratação, apesar de ter falado que é um pouco justa essa questão da férias e respeitar, aqui a gente não tem um CLT como tem no Brasil. Nós temos um contrato e esse contrato ele funciona basicamente em algumas empresas você entra no período experimental durante 6 meses, depois desses 6 meses você fica com
o contrato indeterminado, que isso quer dizer que você ainda não é efetivo. Só depois de 3 anos que você realmente vira efetivo, que você realmente faz parte do quadro de colaboradores dentro daquela empresa. E aí fora os descontos que acaba tendo, que a gente tem também os descontos muito parecidos. A gente tem, no Brasil a gente tem o fundo de garantia, se não me engano. Aqui a gente tem o seguro social, segurança social, e tem o imposto de renda, que é o IRS. Não é tão injusto como é no Brasil, esse ponto, porque também vai de acordo com o salário que a pessoa recebe, e lembrando que aqui o salário mínimo está em torno de 700 euros, então acaba que fica ali um pouquinho dentro dos descontos, né? Não é uma coisa absurda. Mas, por um outro lado, quando você opta por ir pelo recibo verde, que seria o PJ no Brasil, você acaba tendo uma responsabilidade para descontar também, mas acaba que você não tem nenhum desses benefícios, sabe? Por exemplo, a gente tem até o 14º salário aqui, então seria o subsídio de Natal e o subsídio de férias. Enquanto quando você é recibo, você não tem nada disso. E Sam, até perguntando pela experiência que tu tem aí, as empresas, assim, nos processos seletivos é mais na conversa mesmo? Ou faz algum tipo de teste, faz algum tipo de chamada, alguma coisa assim pra ver o conhecimento da pessoa? Ou tu fala, não, eu sei Microsoft SQL Server 2008 e bora lá? Depende muito. Eu já vi empresas aqui exigindo prova mesmo, de você fazer prova ali no papel, sabe? E depois tendo que fazer alguma coisa e publicar no GitHub. Mas eu também já vi pessoas falando e relatando em entrevistas, já aconteceu comigo também, da pessoa simplesmente, você sabe isso? Sei. Então tá bom, tá contratado. Foi basicamente assim. E aí dá medo, basicamente é isso. As empresas que têm esse tipo de cultura é porque basicamente eles não estão muito por dentro do que tem de tecnologia, o que está acontecendo, o que eles podem... E eles não conhecem também muito até a ferramenta que eles têm ali, sabe? O software que eles têm, que estão pedindo para a gente atuar e fazer manutenção. Então, geralmente, essas empresas que falam, não, ok, você sabe, então você está dentro, tem que tomar cuidado. Às vezes, eles não estão relatando qual é a versão, do que eles estão querendo usar, para onde que eles querem migrar, qual o objetivo da empresa, por que criar uma nova feature. Então, basicamente, você só vai ficar ali tendo uma função de bombeiro, só apagando incêndio. Enquanto empresas que já exigem um pouquinho ali de mostrar alguma coisa técnica e tal, o processo é bem longo, acaba que você tem uma triagem para saber se você está à disposição, depois tem uma entrevista com um cara técnico, que aí vem uma enxurrada de pergunta, depois tem a prova técnica e depois você tem que debater por que você defendeu aquele tipo de abordagem ali no teu teste, porque que você seguiu aquele tipo de raciocínio. E geralmente essas empresas são bem legais de trabalhar. Danilo, como é que é aí, cara, um pouquinho do cenário das vagas, cara? Temos algumas semelhanças aí, de fato, a maior parte das empresas aqui tem um sistema, um processo seletivo que ele é bem extenso mesmo. Como a Sam falou, é meio que para criar uma frição mesmo, para ver se o cara quer mesmo. Você quer mesmo ficar aqui? Vamos ver, nós vamos te cansar aqui, é uma série de entrevistas, né? Primeiro é uma entrevista mais comportamental, para ver se a pessoa tem os valores, né, parecidos com os valores da companhia, porque se já não tiver, não adianta, o cara pode ser o melhor técnico do mundo que dificilmente vai dar fit ali na frente. Depois vem uma conversa um pouquinho mais técnica mesmo, para ver se aquele perfil de pessoa já tem um perfil técnico mais parecido ali, e aí eu não falo nem tanto só das linguagens, etc., mas também do modelo de trabalho, de como trabalha, de se está acostumado com pressão, não está acostumado. Aí depois vem uma fase bem técnica mesmo, que normalmente ou é um teste que você faz em casa, você tem uma semana para fazer, ou é sentar e fazer uma prova mesmo, e aí normalmente é estrutura de dados, mesmo tipo de coisa. Eu já fiz algumas aqui, inclusive internamente, se você quer, dentro do Walmart é muito grande, tem vários projetos, se você quiser ir de um projeto para outro, você precisa passar por pelo menos uma parte, né? Uma parte obviamente você já vai ter, a questão cultural tal, você não vai fazer, mas essa parte técnica assim, eles normalmente exigem justamente para ver se você realmente quer mesmo, se você está afim. E eu imagino também que é um pouco para que você não participe de 10 processos seletivos ao mesmo tempo e depois queira lá na frente ficar barganhando salário, esse tipo de coisa. Eles normalmente te dão um range salarial no começo, olha, vai daqui até mais ou menos aqui,
e no final é que eles realmente te fazem uma proposta baseada naquilo que eles viram durante a entrevista. E eles vão te dar, inclusive, um racional, falando, olha, a gente está te oferecendo tanto por causa disso, 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 a gente imagina que o seu caminho de carreira para os próximos 2, 3 anos vai ser isso, 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 e a tua compensação vai ser essa. A coisa mais interessante, que é bem diferente do Brasil aí, até pela questão mesmo da CLT no Brasil, que não permite, agora acho que permite um pouquinho mais, mas ainda é bastante travada nesse sentido, é a questão de estoques, né, de ações e de bônus, né. Então eles trabalham muito a questão, eles te dão uma compensação mesmo mensal, então você vai ganhar, aqui normalmente se fala em salário ano, então por exemplo, ó, você vai ganhar $150 mil ano, né, que aí vai ser dividido igualmente ali durante os meses, não tem 13º, não tem nada desse tipo de coisa, você vai ganhar essa compensação e você já vai ganhar aqui, ó, de cara, vou te dar $20 mil, $30 mil, $40 mil, aí vai depender justamente do quanto eles te querem, essa quantidade de bônus, e eles te dão, só que você tem que ficar 1 ano na companhia para ele ser de fato seu, senão você tem que devolver. Então é uma situação mesmo que eles não querem contratar a pessoa para ficar 2, 3 meses e sair, elas querem realmente que seja feito um teste de longo prazo. E eles também dão ali mais 20, 30, 40 mil de estoques, e aí também é baseado na performance da pessoa. Então, o seu salário pode variar de 150 a 250, dependendo da tua performance. Então, é uma variação bem grande, que é justamente para depois que você entrou, você ainda ter aquela pegada de correr atrás, de ir e tal, porque você sabe que tem uma compensação maior, e essa compensação ela pode ser maior ainda. Eles podem te oferecer 20 mil de bônus, mas tem um fator 1.5, que eles multiplicam esses 20 por 1.5 no final, se você tiver realmente uma performance excelente, e você acaba ganhando mais 10 lá no final. Então, tem essa questão mesmo de motivar a pessoa. Por um lado é uma motivação, por um outro lado, a partir do seu 2º ano na companhia, né, quando você vai para o 2º ano, eles chamam de Golden Cuff, né, que seria as algemas de ouro aqui, porque esse bônus ele vai crescendo quanto mais anos você tem na companhia, porque quanto mais anos você tiver na companhia, mais conhecimento você tem sobre como a companhia funciona, sobre como os softwares estão desenvolvidos lá dentro, né? Então você vai se tornando mais valioso e eles vão te dando bônus cada vez mais alto para evitar que você deixe a companhia. Então é uma pegada bem diferente do Brasil. Os impostos são bem pesados aqui, eu pago entre 30% e 35%, eu não sei nem exatamente quanto que é de imposto na fonte, você nem vê a cor do dinheiro, ele já sai ali na fonte. Em compensação, aqui nos Estados Unidos, os produtos, os serviços, eles têm menos impostos. Você tem um imposto normalmente que é estadual, que varia de estado para estado, aqui na Califórnia é 9%, que você paga em tudo. Você vai lá, compra uma coisa de $10, você vai pagar R$10,90, que são os 9% ali, e já fica ali, não, você pega o produto de $10, está lá escrito $10, você paga o imposto na hora que você vai pagar. Legal que você vê quanto você está pagando de imposto e vê quanto está descontando de você, né? Mas é bem dolorido esse imposto que sai, e em cima de bônus e estoques, quando você vende os estoques, é 40%, 45% assim, de imposto. É bem dolorido mesmo quando você vai pagar. A aposentadoria que eles têm uns planos, né, de 401k, que eles chamam, que você vai pre-tax, né, antes de cobrarem os impostos no teu salário, eles vão tirando e vão colocando numa conta, e basicamente tua aposentadoria é um investimento que você faz. Se você tirar esse investimento antes da tua aposentadoria, antes de 59 anos e meio, você tem que pagar os impostos sobre aquele valor. Se você tirar depois, ou seja, usar realmente esse dinheiro para aposentadoria, esse dinheiro você não paga a taxa sobre ele, né? Então também é uma forma é como se fosse um subsídio do governo, mas é um subsídio para se de fato você vai usar o dinheiro para aquele fim que o governo gostaria que você utilizasse. Saúde nós não temos aqui, não temos um SUS que a gente tem no Brasil, que a gente tem que valorizar demais, porque aqui um amigo meu tomou uma bolada aqui, tomou 3 pontos aqui no rosto, foi $800 assim da noite pro dia. O outro estava gripado, foi no PS, foi $1.500, e tem casos de 4, 5 mil aqui, em coisas que você vai num posto no Brasil e é atendido. Então tem que ter plano de saúde aqui, tem que ter seguro assim, de carro, você é obrigado a ter, você precisa ter, porque de carro, inclusive, você não pode ter carro se você não tiver seguro mesmo, é obrigado por lei. Na questão da saúde, você é obrigado se você quiser se manter vivo, porque tem muita gente, a maior parte de falência de pessoas físicas aqui nos Estados Unidos é por questão de saúde, né? E as empresas, sabendo disso, já oferecem planos, né, logo que você entra,
planos muito bons de seguro-saúde, justamente porque elas não querem que você fique numa situação dessa, é ruim para elas também. Né? Só para finalizar essa questão de plano de saúde, aqui a gente tem um serviço público, tanto na parte de educação e saúde também, assim, fantástico, sabe? Então eu já precisei utilizar um serviço público aqui, eu paguei 5 euros pelo atendimento. E foi emergência. Fora também que as empresas oferecem também um plano de saúde para caso você precise se internar ou fazer alguma coisa mais grave, assim, você tem esse respaldo pelas empresas. Então tem essa parte do respeito, assim, do colaborador, sabe? Mesmo sabendo que tem um serviço público de qualidade, eles também dão esse apoio também pro privado. Apesar que tem muita coisa que não adianta, que você tem que usar o serviço público mesmo. Isso é até bom, né? Pra quem tem tanto interesse em sair, trabalhar lá fora, né? O pessoal às vezes pensa, né? Pô, não, vou trabalhar lá pro Estados Unidos, porque eu quero pagar menos imposto, né? Vai contando, vai achando, né? Mas assim, outra coisa que eu vejo muito na América do Norte, Danilo vai poder falar se acontece assim ou não. Eu vou tentar encontrar, a melhor forma de falar, mas existe uma certa, principalmente na Califórnia, uma briga de ego, assim, digamos assim, principalmente com pessoas que trabalham em empresas mais modinha de tecnologia, muito porque a pessoa quer entrar numa empresa só para conseguir colocar depois no Twitter ou no GitHub, former Twitter, former Airbnb, alguma coisa assim, para a pessoa falar que trabalhou naquela empresa para conseguir valorizar a entrada dela numa próxima empresa e por aí vai, né? Já vi muito, assim, dessas empresas grandes, Netflix, Uber, tudo mais, ficarem meio que alternando e trocando colaborador uma entre outra, né, simplesmente aumentando um pouquinho o salário e as pessoas migrando entre elas ali. Então, existe isso muito, Danilo? Tu vê muito isso acontecendo aí, cara? Isso acontece o tempo todo. A gente sabe que logo depois que os bônus são distribuídos, você já vai ver que 15% do pessoal que está trabalhando ali com você vai sumir, vai aparecer outros 15% da noite para o dia ali para substituir esses que saíram. Isso acontece bastante. Eu vejo que aqui no mercado norte-americano as pessoas enxergam, e eu já faço isso desde o Brasil, por uma questão que eu já era empreendedor, mas enxerga muito a carreira como um empreendimento mesmo, como algo que você precisa valorizar, que você precisa investir nela. Mudar de empresas é uma forma, de fato, de você, primeiro, ter contato com diferentes culturas, né? Ter contato com diferentes libraries, com diferentes linguagens, com diferentes ambientes de desenvolvimento, etc. Então, você acaba se valorizando se você tem uma experiência ali que você passa. Evidentemente, algumas empresas que estão pensando em projetos de mais longo prazo tal, podem torcer um pouco o nariz para isso, mas principalmente nessas grandes de tecnologia, as empresas já têm essas algemas de ouro aí que eu falei, justamente para isso. Eles veem quem são as pessoas que são mais importantes para manter no time e realmente joga lá no alto. E aí, de fato, você tem uma diferenciação muito grande entre o salário das pessoas, mas a compensação é muito parecida. Todo mundo vai ganhar ali 150, 170, 220, alguma coisa do tipo, ali, pessoal que é sênior e que é lead, né, que mais ou menos onde eu estou aqui, né, o pessoal mais pleno, eles não chamam de pleno e júnior, né, mas seria o equivalente a pleno e júnior, ganha um pouquinho menos, mas esses bônus e estoques, eles chegam a mais do que dobrar o salário, então tem gente que ganha mais de bônus e ações do que a própria compensação. E é justamente a valorização do profissional baseado justamente nisso. As pessoas não querem as empresas não querem que essas pessoas saiam, então elas investem alto. E as pessoas têm essa mentalidade de, olha, se eu não estou sendo valorizado aqui, eu talvez seja mais valorizado numa outra cultura, numa outra empresa que trabalhe de uma outra forma. Então não é mal visto, né, você sair. Em compensação, se você está sempre saindo, indo para lá e para cá e não ficar numa companhia, a chance dos seus bônus começarem a realmente ficar altos é pequena. Então é uma coisa que vai muito de situação mesmo, que você tem que pesar bastante, porque no longo prazo pode fazer bastante diferença, né? Enquanto aqui não. Aqui em Portugal, as pessoas que eu trabalhei, por exemplo, estavam 6, 7 anos, 8 anos, 15 anos às vezes na mesma função, sabe? Porque eles ficam com medo, eles têm um pouco de receio de trocar de outra empresa e perder os benefícios que eles já têm, sabe? Então eles acabam ali se segurando um pouco e ficando muito tempo dentro de uma empresa, mesmo se sentindo um pouco fora da tecnologia, digamos assim, atualizada. Mas eles ficam ali persistindo naquela função para realmente não ter essa visão de que eles estão pulando de galho em galho, sabe? Pouco tempo que as pessoas começaram a abrir um pouco a cabeça e pensar em, não, acho que eu já estou 4 anos aqui,
eu preciso ver o que está acontecendo na outra empresa para poder me atualizar. Mas é bem diferente isso, né? E realmente a gente acaba caindo na cultura, né? Isso é realmente, assim, é cultural, né? E não existe necessariamente o certo ou o errado, né? Eu acho que é até legal a gente ter pessoas de lugares diferentes, com contextos totalmente diferentes, porque às vezes tem alguém que tá ouvindo esse podcast, por exemplo, e pensa, eu quero ir pra fora, eu quero trabalhar pra fora. E tá em dúvida, né? Será que eu vou tentar procurar uma vaga na Europa, vou procurar uma vaga na América do Norte? E, cara, são formas totalmente diferentes de trabalhar, formas totalmente diferentes de convívio. Então, assim, a cultura, ela precisa ser predominante, até pelo que o Danilo falou antes, né? Se tu não tiver alinhado com a parte comportamental, de valores, o fit cultural que a gente tanto fala, né, provavelmente logo ali no começo dos processos, tu já não vai dar andamento, né, então assim, é muito importante que a pessoa faça essa escolha baseado muito em o que ela quer, o que ela sente que ela se adapta melhor, o que ela gosta mais e por aí vai, né. Agora, até pra gente finalizar, assim, eu queria que vocês deixassem algumas dicas para pessoas que estão visando trabalhar no exterior, e aí, claro, pode ser voltado principalmente para a área a qual vocês estão trabalhando, né, digamos, o território, o local que vocês estão trabalhando, e também não só dicas boas, né, mas também quais cuidados que vocês acham que as pessoas deveriam tomar no momento que elas tomarem a decisão de quero trabalhar no exterior. Uma dica que eu dou é trabalhe em repositório aberto, código aberto, acho que vale muito a pena. Se você tiver alguma dificuldade com língua ou uma entrevista que você foi mal, um bom complemento à sua entrevista é você mostrar aquilo que você faz, o código que você escreve, né? Aconteceu comigo dentro do Walmart, estava entrevistando para um outro time dentro do Walmart, eu não fui muito bem na entrevista, senti que eu não fui muito bem, e no final eu falei, posso pegar uns 2, 3 PRs que estão abertos ali, que o pessoal está revisando, e passar para você dar uma olhada no meu código, dar uma olhada em como que eu me comporto ali dentro do PR, e o cara falou, passa sim. E eu passei para ele e a resposta foi positiva depois, ele gostou bastante. Então, mesmo tendo feito uma entrevista técnica que eu senti que eu fui mal, que foi fraco, eu mostrar ali, né, você está mostrando o teu código, tá ali, talvez ali durante a entrevista você teve um problema mesmo com a questão da língua, se sentiu travado, estava nervoso, então você ter esse backup aí de ter alguma coisa para mostrar, alguma coisa que realmente demonstre, né, que você faz um bom trabalho, vale muito a pena. Com questão da língua, também uma dica que eu posso dar é comece a estudar o quanto antes, porque língua é uma coisa que ela leva um tempo para você se acostumar com ela, então quanto antes você começar, antes você vai estar falando, vai estar escrevendo, vai estar consumindo conteúdo, e você não precisa aprender 100% de uma língua para poder tirar benefício dela. Na segunda semana que você está aprendendo uma língua, algum benefício você já consegue tirar dela, né? E procura falar bastante com o pessoal da área, porque 90% do tempo é o inglês que você vai estar falando, é um inglês técnico ali com o pessoal sobre a área, sobre tudo, é um inglês muito mais fácil, é um vocabulário muito mais restrito. Se você conseguir dominar 80% desse vocabulário, que é 20% da língua inglesa, você já está bem tranquilo aí para trabalhar, né? Então, as primeiras 2 dicas que me vêm na mente aí, vou pensar mais um pouquinho aqui. Lembre que é uma coisa fantástica que pode acontecer na tua vida, porque você vai estar tendo contato com outra cultura, outro estilo de vida ali, e isso não tem preço. Porém, você tem que lembrar de umas coisas que você precisa tomar muito cuidado. Como eu falei, você vai estar nascendo de novo, ter todos os seus documentos, procurar sempre entender qual é realmente a lei que exige dentro do país que você está escolhendo. Se existe facilidade de tirar um visto para trabalho, então, por exemplo, puxando um pouco de sardinha para aqui para Portugal, existe já um tipo de visto Tech Visa, se eu não me engano, que quem é de tecnologia já tem uma certa facilidade. Tecnologia brasileiro, porque entre Brasil e Portugal existe muitos acordos que facilitam muito. Então acaba que Portugal é já uma porta de entrada se você quiser depois investir em tirar a cidadania para arriscar em outros países que, querendo ou não, tendo um passaporte, quando eu brinco vermelho, te dá um pouco de poder ali de você escolher qual país que você quer trabalhar, e até mesmo de fazer uma visita aos Estados Unidos e ver se realmente talvez os Estados Unidos está mais próximo a você. Entenda que a família não vai estar sempre contigo, então talvez ali os primeiros meses você vai ter que vir sozinho e vai ter que deixar a família de lado e entender que essa saudade vai bater,
mas não deixar essa saudade dominar você. E entenda que se você tem filho, se você está escolhendo, por exemplo, vir para Portugal, o seu filho vai ter a melhor escola possível, pública, sem você ter que pagar muito por isso. Então, tome cuidado com os documentos, lembre que vai ter saudade, mas no final disso tudo vai ser fantástico quando você realmente não ter medo de andar na rua, não precisar ter que se controlar ali se o semáforo vai estar para ficar verde ou não e você ter que ficar parado e ter que ficar olhando para ver se está vindo alguém. Eu falo isso porque eu sou do Rio, morei em São Paulo, então eu tinha esses medos, sabe? E uma coisa assim, nunca pare de estudar. Se você é de tecnologia, não tem muito para onde fugir. Você sempre precisa estar se atualizando e sim, você precisa sempre estar atrás do inglês. Mesmo eu ter falado que talvez dependendo da função que você vá concorrer, você não precisa do inglês ali, mas ter o inglês é importante sim. E é isso. Depois eu vou lembrar de mais algumas coisas. Eu já lembrei de mais algumas aqui. Realmente, essa parte do não poder andar na rua mais tranquilo, né? Vou falar uma parte boa e uma parte ruim de estar aqui fora junta, para vocês entenderem como é uma coisa, é um mixed feelings ali, são emoções bem misturadas mesmo. Eu, por conta da pandemia, eu moro sozinho aqui nos Estados Unidos, eu já estava namorando, mas a minha namorada teve que voltar para o Brasil pela questão do visto dela, bem no comecinho da pandemia, e depois ela não conseguia mais voltar para cá porque as fronteiras estão fechadas para o Brasil, aí já tem mais de ano já que está fechado e não tem, a gente não sabe quando vai reabrir ainda. Para a gente poder se conversar, a gente conversava todo dia, eu pegava o meu celular e colocava na frente da bicicleta, 4G aqui é lindo, com vídeo, e saía andando de bicicleta pela rua com o celular ali na frente, ali qualquer pessoa poderia simplesmente vir e tomar. Então a conexão de internet linda, não falhava nunca, com uma imagem maravilhosa, super acessível, mas eu estava a 10 mil quilômetros da minha namorada, da minha família, de todo mundo que eu amo. E tem sim esse lado muito bom de você se sentir mais seguro, de você ter o poder de compra, que é muito bom também, né? Você consegue, que você quer comprar um PlayStation, um salário de um mês, aqui é 10% do teu salário, porque ele é, o teu poder de compra aqui é não é só a diferença da moeda, né, que hoje está 5 vezes maior, é a diferença do poder de compra, dos impostos e tudo mais. Então chega a ser 10 vezes mais fácil você comprar uma coisa aqui do que no Brasil. Então você tem acesso às coisas, falando especificamente aqui da minha experiência nos Estados Unidos, você tem acesso às coisas, é relativamente segura, muito pouca coisa. Vou dizer que não me aconteceu nada aqui, roubaram as lanternas da minha bicicleta que eu deixei estacionada lá, não tirei a lanterna, levaram embora, mas né, assim, questão de segurança física, a gente se sente muito seguro mesmo de andar na rua e fazer as coisas. Quando acontece alguma coisa é furto, né? Ninguém te assalta, ninguém aponta uma arma para você, é muito difícil disso acontecer. As leis aqui, elas realmente são aplicadas, não tem jeitinho, se você se der mal, você se deu mal mesmo, pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada aqui, porque não vai ter conversa, né? Eu acho que nesse ponto é até bastante benéfico, na verdade, porque justamente as coisas tendem a funcionar melhor, inclusive na questão de serviços também, tudo funciona muito melhor. Se eu preciso cancelar uma conta de telefone aqui, eu não tenho aquela ansiedade que eu tinha de cancelar uma conta no Brasil, que eu sabia que ia ficar 1h30 no telefone, 10 ligações, não. Você vai na internet, clica em 2 botões, acabou, então tem essas facilidades. Agora pensa que você vai estar num outro país, as piadas que são engraçadas para você não vai conseguir fazer, porque não vai fazer sentido cultural e contexto para a galera. Sua família, a maior parte do tempo, vai estar longe, por mais que você possa visitar. Se acontecer alguma coisa desse tipo de pandemia, eu fiquei mais de 1 ano sozinho, isolado, sem ninguém aqui perto de mim, foi bem complicado, não vou mentir não, embora foi bem complicado num baita de um conforto, onde eu podia comprar um videogame, fazer uma coisa, comprar as coisas, entregavam aqui na porta da minha casa. Então, mede o quanto essas coisas são importantes para você, né? Se você está pensando em mudar de país, hoje dá para trabalhar remoto do Brasil com excelentes salários, até ganhando em dólar. Se você está pensando em guardar dinheiro para o seu futuro, né? Fazer uma reserva financeira, o dólar é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Então, um dos motivos, agora eu estou até lembrando, eu tive uma oportunidade de ir para Lisboa e eu não fui porque dentro da Europa era onde os salários em euros mesmo, a quantidade, o custo de vida lá é super barato, mas a quantidade de euros que sobrava era menor do que a quantidade de dólares que sobraria aqui nos Estados Unidos, muito embora o valor do aluguel aqui seja um absurdo de caro, entendeu? Mas como sobrava mais mesmo em número de dólares, e o dólar é uma moeda muito valorizada,
acabava valendo muito mais a pena para fazer um pé de meia financeiro aqui nos Estados Unidos do que especificamente Portugal. Eu acho que alguns outros países da Europa talvez a coisa seja melhor, né? E a questão climática também, toma cuidado para onde você muda. Eu mudei para uma área relativamente fria, estou acostumado ali com São Paulo, Sudeste, Sul do Brasil, que já não é muito quente, né? Mas eu mudei para uma área fria que sofri um pouquinho no inverno, não foi muito legal não. Agora que eu mudei aqui para San Diego, que já é uma cidade mais litorânea, fronteira com o México, agora tá legal. Então, fique esperto nisso também. Boa. Só dica boa, galera. Pessoal, obrigado demais pelo papo. Foi muito legal. Eu acho que deu pra tirar muitas dúvidas do pessoal que tá ouvindo a gente. Acho que tá na hora da gente deixar a Sam dormir, né? Já 2h da manhã. Pô, a gente teve que lidar com os fusos horários aqui pra conseguir gravar isso. Então, a galera que tá ouvindo aí, para um tempinho, vai no Google, procura aí horário na América do Norte, bota aí o horário Portugal, horário no Brasil, pra ver exatamente na distância que a gente tá conversando aqui. Mas, galera, obrigado demais pelo papo, assim, deu pra conhecer muito sobre a cultura de cada um dos lugares. Eu acho que isso é o mais importante, assim, a cultura do lugar. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão com interesse em trabalhar no exterior, conseguir se enxergar, né? Elas se enxergarem no papel que vocês estão, né? Na profissão que vocês estão, para ver onde elas se sentem mais, onde elas se sentem melhor, realmente, né? Então, vocês colocaram vários pontos, desde cultura empresarial, soft skills, a parte de skills técnicas, processo seletivo, a parte do inglês, a parte da convivência, a parte de salário, a parte de seguro de vida, assim, tudo, assim, vocês explicaram praticamente tudo que uma pessoa tem de dúvida, provavelmente, na hora que ela vai querer trabalhar pro exterior, assim, então... Realmente muito massa esse papo, quero agradecer demais vocês e quero deixar a oportunidade, claro, se vocês querem divulgar alguma rede social de vocês, onde que o pessoal pode encontrar ou qualquer coisa assim, também fiquem super à vontade para falar. Vocês podem me encontrar no Twitter, @defavorati, com 2 T's e I no final, acho que é a rede social mais fácil de me encontrar. Além de ser dev, eu tenho uma empresa aí no Brasil também, então se você quiser aprender a tocar gaita, gaita.com.br, mais fácil que isso não há. E eu também trabalho num projeto voluntário anticorrupção chamado Instituto Ops. Que ano que tu comprou esse domínio da gaita.com.br? Foi bem recente, cara. Foi 2017. Era aqueles domínios reciclados, sabe? Eu dei sorte de ficar de olho nele. Ah, tá bom, entendi. Mas de fato... Muito bom, cara. Demorou, porque eu criei a empresa em 2016 e comprei o domínio em 2018. Então, eu faço parte do institutoops.org.br também, que é um projeto anticorrupção. A gente tem a gente trabalha com software, fazendo fiscalização de contas públicas. Muito legal também, quer testar os seus skills, quer conhecer muita gente interessante, muita gente, inclusive, que trabalha e mora no exterior e quer fazer contatos importantes e, de quebra, ajudar teu país. E, de vez em quando, ver um político não só devolvendo dinheiro, como alguns indo em cana, vem participar com a gente, institutoops.org.br. Obrigado, Diego, foi muito legal. Eu tô no LinkedIn, também faço parte do Expert Club da Rocket City, então pode ver meus conteúdos lá, alguns videozinhos, alguns materiais que eu vim falando mais de Elixir até, é sempre bem visto, então eu gosto do pessoal criticar, então... É um produto que ainda tá para sair, então talvez foi um pouco spoiler aí, mas quem já é do beta, usuário beta, pode dar uma olhada no vídeo. E é isso, é LinkedIn, Samantha de Araújo é a forma mais simples de me encontrar. Podem lá perguntar se tiver dúvida de como que é o processo para vir para cá, como é que é a qualidade de vida, se tiver alguma dúvida, que eu adoro, eu já ajudei várias pessoas a virem para cá e tem indicações também de empresas, então pode entrar em contato comigo. Fechou, galera. Muito obrigado pelo papo e até mais.